Fecha a conta e passa a régua. O que foi que aconteceu, Chico? Fecha a conta, passa a régua. Fecha a conta e passa a régua. Não conhece, não é? Quando alguém faz assim, ó, fecha a conta e passa a régua. Tipo assim, ó, acabou, ponto final. É mais ou menos isso. Fecha a conta, passa a régua. Ou então quando as pessoas estão num barzinho, né, no restaurante, aí diz, ó, fecha a conta aí e passa a régua. Aí tá pedindo a conta ao garçom, né? Fecha a conta e passa a régua. Aí fala um passa a régua, né? Aí eu tô dizendo, fecha a conta e passa a régua para medir. Passa aí para mim, tá aqui, ó. Fecha a conta e passa a régua, vou medindo por aí. Fecha a conta e passa a régua para medir. Bom, aqui é uma régua. Gente, uma régua isso aqui é uma régua de acrílico, de plástico, uma régua escolar. Régua de metal, régua de madeira. Mede o seu nariz e também mede a geladeira. Mede o meu nariz e também mede a geladeira. Ah, então eu tenho aqui uma régua e eu posso medir o meu nariz? Posso. Ah, aí meça aqui, eu vejo aqui, ó. Eu vejo quantos centímetros tem. Pode dar centímetros exatos, 2 centímetros. Pode dar centímetros quebrados, 2 centímetros e 2 milímetros e por aí vai. Então, com a régua, esse instrumento de medida de comprimento, certo? A régua mede comprimento. Sid Clay, qual o tamanho dessa sua régua aí? Esta régua aqui que está em minhas mãos, ela tem 30 centímetros, tá bom? Mas Sid Clay, e se eu quiser medir do seu umbigo até a sua testa? Tem mais do que 30 centímetros. E agora? Eu meço, gente, ó. 1, 2, e aí depois vejo até a testa. Pode medir? Pode. Eu sei que aqui tem 30, depois mais 30, e aí depois vejo quanto é que sobra. A gente pode fazer assim, pode. Da mesma forma com um palmo. Eu falei isso em vídeos anteriores. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos. E minha testa, do umbigo até a testa, tem 4 palmos. Mas eu quero saber em centímetros. Aí você tem que pegar um instrumento de medida. Pode ser a régua? Pode. Então a régua é um instrumento de medida. Essa é de plástico. Tem de madeira, Sid Clay? Tem de madeira. Tem de metal? Tem de metal. Tem de borracha? Tem de borracha. Eu posso fazer um de papelão? Pode fazer um de papelão também, tá bom? Então ela pode medir o nariz? Pode. E pode medir a geladeira? Pode, mas a geladeira é grandona, Sid Clay. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Mede, ó. Se for com essa régua aqui, ó. Mediu, tem 30. Depois, ó. Mais 30. 30 mais 30, 60. Depois, e aí vai, tá bom? Régua, bote na mochila, certo? Sua régua escolar, tá bom? Precisando, tira para poder mensurar. O que é mensurar, Sid Clay? Mensurar é medir, tá bom? Mensurar tem uma medida. Então, isso aqui é uma régua escolar. A sua, bote na mochila. Precisando, você tira para poder mensurar, tá bom? A todo momento eu vejo comprimento. Use sua régua para saber. A todo momento eu vejo comprimento. Use sua régua para aprender. Então, a qualquer lugar, em qualquer lugar, qualquer hora, a todo momento, existe comprimento. Então, com a régua, que é um instrumento de medida, você pode medir o comprimento. Sid Clay, eu queria medir a distância daqui até Salvador. Eu já estou em Salvador. Então, é 0. Mas se você estiver em outra cidade, São Paulo, quiser medir a medida de São Paulo, a distância, né, o comprimento de São Paulo até Salvador, com uma régua, pode? Pode. Vai demorar, viu? Vai dar trabalho, mas pode. Mas a gente utiliza outros instrumentos de medida, tá bom? Então a régua serve para medir comprimentos geralmente menores, né? Coisas que você tem dentro de casa, o seu tamanho, o tamanho do sofá, a altura da mesa, o tamanho da geladeira, né? Então a régua geralmente utiliza-se para medir essas coisas. Por isso que a régua escolar geralmente ela tem no máximo 30 centímetros, cabe na mochila. Então a gente mede os desenhos que a gente faz no caderno, mede até o caderno, mede o lápis, a caneta e por aí vai, tá bom? Então, ó, fecha a conta e passa a régua, mas passa a régua para medir.